Alô, e aí? Tá sem som ainda? Uai. Alô, você tá me ouvindo, né, padre? Ué. Aê, voltou. Estamos agora com áudio. Agora tá todo mundo ouvindo, que maravilha. Pois então, gente, eu queria voltar e começar de novo o que eu falei com vocês. Queria agradecer a presença de todo mundo, todos vocês estão mandando mensagem. Eu recebi mensagem no inbox, no Twitter, no YouTube, no Instagram, um monte de gente falando: meu Deus, essa live vai bombar, nossa senhora. Inclusive, eu abri a pergunta no Twitter para vários de vocês e muita gente começou a mandar as perguntas e outros respondiam e começava ali um debate, né? Esse tema é um tanto espinhoso, então hoje nós vamos poder tirar muitas dúvidas, porque nós vamos entrar ao vivo junto com o Padre François, porque é aquele esquema, né? Quando o assunto é cabeludo, tem que chamar alguém que manja do assunto mesmo, para ter certeza de que nós não vamos escorregar, fechou? Então eu vou só dar alguns minutinhos para você poder compartilhar essa live com seus amigos, para quem você quiser chamar, para a gente poder entrar aqui com o Padre François, beleza? E eu queria também pedir para você, se você quiser ajudar o Santa Carona, é muito fácil, você pode ajudar através do Superchat. A sua ajuda ajuda a gente a manter o nosso apostolado, ajuda a gente a manter todo esse trabalho de evangelização. E queria aproveitar também para te avisar que hoje à noite nós vamos ter missa, tá? 19h30, igual a gente está fazendo todos os dias nessa quarentena, beleza? Vou chamar o Padre François aqui, vou botar ele no ar, vamos ver se ele já está a posto aqui para entrar. Estamos ao vivo com o Padre François. Seja bem-vindo, Padre! K2, que alegria estar aqui no Santa Carona mais uma vez. Aí um forte abraço online, né? Virtual, adaptado aos tempos de pandemia. É um abraço de Saudações, longe. saudações também a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo canal do Santa Carona. Padre, eu queria te agradecer por estar disponível para conversar com a gente hoje, né? Esse assunto que é tão complicado para a gente. O pessoal mandou muitas perguntas, então eu acho que a gente poderia fazer assim: vamos começar do básico, né? Explicando primeiro o contexto, né? Do que é um concílio, como é que foi que ele surgiu, e aí lá para frente eu posso ir mandando algumas perguntas que os caroneiros mandaram. O que você acha? Maravilha, pode ser. Então, Então vamos contar um pouco, né? exato, eu acho que a gente podia explicar primeiro o que é um concílio e por que João 23 inventou de fazer um. Né? Da Então, onde que um veio? concílio, exatamente, boa pergunta para iniciar. Um concílio é uma reunião de toda a Igreja Católica através dos seus bispos, que são sucessores dos apóstolos, deve ser convocado pelo Papa ou pelo menos deve ser aprovado por ele. Por que eu disse pelo menos deve ser aprovado por ele? Porque os primeiros concílios da antiguidade, às vezes, foram convocados pelos imperadores cristãos. Então, o Papa simplesmente aprovou depois esses concílios, mandando seus legados pontifícios, quer dizer, pessoas que foram em nome do Papa, e depois o Papa aprovou o concílio. Por isso eu digo, deve ser convocado pelo Papa ou pelo menos aprovado por ele. Deve estar representada toda a Igreja. No começo, especialmente quando os concílios começam, o primeiro que nós temos é o Concílio de Nicéia, no ano 325, se a gente não conta com o famoso Concílio de Jerusalém, que está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, mas aquele lá a gente chama de concílio por adaptação, né? Na verdade, o primeiro concílio ecumênico mesmo da Igreja Católica se pode colocar no Concílio de Nicéia, no ano 325, convocado pelo imperador Constantino Magno, né? E depois o Papa vai aprovar esse concílio. Então, grandes reuniões da igreja com os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, e presidido pelo sucessor do apóstolo Pedro, que é o Papa. João 23 era um Papa de transição, né? Ele começa o seu ministério em 1958, né? O seu ministério petrino como Papa, 1958, e ele surpreende o mundo, porque como ele já era um velhinho, quando ele chegou ao Supremo Pontificado, ao papado, então o pessoal pensou, não, esse é um papa de transição, já está velhinho, é só enquanto passa um tempinho aí, né? Então, no dia 25 de janeiro, se deram Ledo mal, né? engano, né? Não me engano. Então, chegou no dia 25 de janeiro de 1900,
1959, que é a festa da conversão do apóstolo São Paulo, o Papa João XXIII, ele torna pública o seu desejo de convocar o Concílio Vaticano II, que será inaugurado, então, em 1962. Em concreto, no dia 11 de outubro de 1962. João 23 apenas vai inaugurar o concílio, porque quem vai tomar as rédeas dele depois vai ser o Papa Paulo VI, né? Porque o Papa João 23 morreria, e então quem tomaria o timão da igreja seria o Papa Paulo VI. Os dois hoje são santos, né? São João 23 e São Paulo VI. Às vezes eu não coloco São, não é por nenhuma falta de respeito, é que é mais fácil de falar, né? É mais rápido, né? Mais rápido, né, do que ficar colocando São em todo mundo. Mas os dois são santos canonizados pela igreja, né? É isso aí. Então, até hoje, é possível que um leigo possa puxar um concílio, desde que ele tenha, assim, tem que ter muito cacife, né, para conseguir fazer uma coisa dessa, mas é possível ainda? Não. Hoje em dia não, porque isso já está determinado, né, que é o Papa quem coloca. Eu coloquei, assim, a convocação do leigo, no caso do imperador Constantino, porque foi praxe histórica, de fato, né, na história da Igreja Católica, mas sabe que essas coisas, à medida em que vai passando o tempo, a Igreja vai codificando, vai colocando leis, então, logicamente, hoje em dia, quem pode convocar um concílio é o Papa. Ah, sim. Bom? E depois que se convoca, né, começou o concílio, como que ele funciona? Para a gente ter uma reunião tão grande que decide tanta coisa e não virar uma bagunça. Em concreto, no Concílio Vaticano II estavam 2.557 bispos com direito a voto. Nossa! Você vê que, né? O Concílio de Nicéia tinha apenas 300 bispos. Olha a diferença. O primeiro concílio de Nicéia com 300, aproximadamente 300, né? O número não é muito exato aqui. E do último concílio que nós tivemos, que foi o Vaticano II, com 2.557 bispos com direito a votos. Quer dizer, eu não estou contando os especialistas em teologia, não estou contando os protestantes que estavam presentes no concílio, não estou contando aqui os ortodoxos, só estou contando os padres conciliares, perdão, o bispo no concílio é chamado de padre conciliar, tá? Então, É ele que tem poder efetivo sobre as decisões, né? Exato. Então, eles têm direito a voto. O bispo no concílio é chamado de padre conciliar e tem direito a voto, né? Sim. Então, 2.557 é mitra demais, né? Muita mitra no único local. Então, realmente, como é que se faz isso, né? Os bispos ou os padres conciliares estão lá mais para fazer a votação e analisar documentos ou esquemas documentais que já foram preparados com antecedência, normalmente pela Cúria Romana, né, que é o órgão de governo do Papa, né? Quer dizer, o Papa não dá conta de fazer tudo. Então, as chamadas congregações romanas são como que os braços do Papa, né? Então, o braço da fé do Papa é a Congregação para a Doutrina da Fé, o braço da fé da liturgia do Papa é a Congregação da Liturgia, é como se fosse um polvo, né? O Papa, então, tem várias mãos, e então o Papa vai governando a Igreja através das congregações romanas. Essas congregações romanas, elas acabam fazendo muito trabalho durante um concílio. Então, normalmente se monta uma chamada comissão central, que foi o que aconteceu no Concílio Vaticano II, que vai mandar uma série de consultas ao episcopado mundial para saber quais seriam os temas a serem tratados, foi o que aconteceu no Concílio Vaticano II. Então, imagina só, todos os bispos de todas as dioceses mandando sugestão para Roma, né? Aquilo é uma papelada incrível, né? Incrível. Então, essa comissão central é a encarregada, essa comissão que é de canalizar toda essa papelada, né? Separar os papéis por temas e a partir desses temas ir criando outras subcomissões, né? Tipo a subcomissão da fé, né? Que vai analisar tal tema, subcomissão do diálogo da igreja com o mundo, subcomissão do ecumenismo. Então, na verdade, são outras comissões que vão se dedicar a determinado tema. Essas comissões vão preparar alguns documentos
que serão apresentados na chamada aula conciliar, que é o momento em que os bispos se reúnem sob a presidência do Papa para votar esses documentos. E esse foi o problema do Vaticano II, porque quando a Cúria Romana preparou a documentação para ser aprovada na primeira sessão, todo mundo pensou que o Concílio Vaticano II ia ser muito rapidinho, né? Só que começou em 62 e terminou em 65. Foram Então, 3 anos, né? Então, bastante tempo para quem pensou que ia ser um concílio rápido. Quando apresentaram os documentos na chamada aula conciliar, o que aconteceu? Os bispos não aceitaram a documentação. Então, aquela documentação preparada pela Cúria Romana, os bispos, especialmente os bispos alemães e os bispos franceses, é a chamada o Bloco Centro-Europeu, não aceitou os documentos da Cúria Romana. E o Papa João XXIII falou muito bem, porque o concílio é pastoral e nós queremos que os bispos falem com total liberdade. Então, o concílio não ficou engessado numa documentação da Cúria, mas o Papa quis que os bispos expressassem as preocupações da Igreja no âmbito universal. E aí dá pano para manga, isso aqui que eu já introduzi. Eita! Só para voltar num ponto, existiu um motivo específico para João 23 querer convocar? Existiu algum motivo do contexto histórico, assim, para que ele tivesse esse desejo ou não? E o que aconteceu? O Concílio Vaticano I aconteceu em 1869 a 1870. E no Concílio Vaticano I já existia um esquema para tratar sobre a Igreja, porque o que aconteceu? O Concílio Vaticano II falou sobre a fé, falou sobre a divina revelação um pouco e falou sobre a infalibilidade do Papa. O dogma da infalibilidade do Papa é do ano 1870, no Concílio Vaticano I. Sim. Só que tinha um esquema para falar da Igreja, só que não deu tempo, porque tropas adversárias invadiram Roma. Então, o Papa Pio IX teve que se refugiar e o Concílio Vaticano I acabou por aí. Quer dizer, o Concílio Vaticano I acabou como que de maneira inconclusa. Né? Então, ficou esse desejo no ar de tentar concluir o Vaticano I, porque teria que falar da Igreja. O tema da Igreja era muito importante, porque assim o contexto histórico estava chamando a falar muito da Igreja, porque no século XIX, se desenvolveu toda uma teologia em torno à Igreja, a teologia da Igreja, né? Então, estava isso aí. Depois, houve todo um desenvolvimento muito bonito em torno aos estudos bíblicos, né? E se descobriu a grande patrística. Lembrem que John Henry Newman, por exemplo, né, o grande inglês, aí São John Henry Newman, ele morreu em 1890, né? Então, nós estamos no século XIX. E Newman se converte no século XIX, porque ele vive em todo o século XIX. Então, Newman, ele dá umas ideias interessantíssimas sobre a Igreja. Depois nós temos um grande teólogo alemão chamado Johann Adam Müller, que morreu em 1838 e desenvolveu uma teologia interessantíssima sobre a Igreja. Então, tudo isso estava acontecendo. Depois temos um famoso historiador francês chamado Jacques Paul Mignet, que é o responsável pelos volumes voluminosos, desculpem dobrar o tema aqui, porque são volumes voluminosos, né? Uma coisa impressionante, a patrologia grega e a patrologia latina, que são livros enormes, escritos com letra 8, em 2 colunas, e que acaba trazendo numa única coleção os padres da Igreja gregos e os padres latinos. Então, tudo isso é um descobrimento maravilhoso. Então, tinha muita coisa para desenvolver. Depois, todas as questões em torno ao liberalismo e ao comunismo, né? Que durante um tempo os papas condenaram o liberalismo e durante outro tempo os papas condenaram o comunismo. E acabou que tanto do liberalismo quanto do comunismo a Igreja acabou aceitando alguns aspectos, né? Não como um todo, mas alguns pontos. Por exemplo, o documento A Rerum Novarum de 1891 do Papa Leão XIII, no fundo, é a aceitação de um aspecto do comunismo. Leão XIII, hein? O que ele aceitou? Os sindicatos. Naquele então havia uma crise. Será que um católico pode pertencer a um sindicato ou não? Porque os sindicatos eram coisa comunista.
E Leão XIII fala o seguinte: pode pertencer ao sindicato. Então, quer dizer, no fundo, claro, por mais que o comunismo tenha sido tão condenado, alguns aspectos, como que com o passar do tempo, se afrouxou um pouquinho. A mesma coisa do liberalismo. O liberalismo econômico, né, de John Locke e dessas filosofias liberais, por exemplo, toda a questão em torno à dignidade humana, democracia, né? Tudo vem daí. A questão da autonomia das realidades criadas tem muita influência do liberalismo. E isso aí, com o passar do tempo, a igreja viu que são coisas interessantes para se admitir, Aham. entendeu? Então, por exemplo, em doutrina social da igreja, nós temos um denominador comum, mas o numerador é muito diverso e depende muito das épocas, né? O que é eterno é o denominador, digamos assim. Os aspectos doutrinais estão no denominador, mas no numerador se admite um progresso histórico. Depois teve toda uma teologia que unia, né, doutrina e história. Teve a crise modernista no início do século XX, tão bem combatida pelo Papa São Pio X. Então, existia uma série de coisas, o mesmo comunismo, né, as revoluções russas, né, todas as guerras comunistas na Rússia, na Espanha, no México, né, os cristeiros e tudo. Quer dizer, as duas guerras mundiais faziam com que o Papa João XXIII, ele era historiador, hein? João XXIII era historiador. Então, ele sabia muito bem tudo isso que eu estou falando e mais profundamente. Então, ele percebeu, não é só que eu quero completar o Concílio Vaticano I, é que aconteceu tanta coisa que nós precisamos de uma visão pastoral, né, que explique a fé nessas novas circunstâncias. É isso que Sim. motiva o Papa João XXIII a convocar o Concílio Vaticano II, né? É como se fosse uma atualização do programa. O programa continua sendo o mesmo, mas. Ele mesmo fala isso no discurso de inauguração, né? A fé está aí, a doutrina está aí, a doutrina é de sempre, a fé é de sempre. Nós não queremos mudar nada na fé Uhum. católica, mas nós queremos encontrar maneiras de dizer ao homem atual que passou por duas guerras, né, que agora teve as questões do liberalismo e do comunismo, nós queremos encontrar toda a questão filosófica que passou pelo existencialismo e tantas outras correntes que colocaram muitas coisas de cabeça para baixo, né? O Papa tinha essa preocupação de explicar a fé no mundo que estava ficando, a igreja estava perdendo o controle, de fato já perdeu o controle, né? É. Se pode afirmar isso hoje em dia, né? Então, quer dizer, por que a igreja no começo condena o liberalismo? Puxa vida, você tem que observar que o anterior ao liberalismo são os sistemas monárquicos. O que a monarquia é? A monarquia é um sistema onde o rei recebe a bênção da igreja, do bispo, né? Tem um rito para ser coroado, Sim. onde o bispo ou o papa coloca a coroa na cabeça do rei. Então, esse sistema, o antigo regime, chamado Ancien Régime, como diriam os franceses, o antigo regime, no fundo, estava nas mãos da Igreja Católica. Todos os reis se dobravam diante da Igreja Católica. A Europa era católica. Só que agora Uhum. não é mais assim, né? Agora os reis não querem mais obedecer à igreja, os reis não se curvam mais diante da igreja. A burguesia da época está colocando um novo sistema. Então é lógico que a igreja condene o liberalismo naquele então, porque estava se opondo ao regime que estava sob a tutela da igreja, né? E depois vai ser lógico que a igreja condene o comunismo, porque vai ser um sistema que vai tirar de letra a dignidade humana, além do ateísmo, do materialismo e tantos outros problemas do comunismo. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso vai fazendo com que a igreja pense como ela vai dialogar com esse mundo que, você queira ou não, tem tudo isso que está acontecendo historicamente. Entendo. Padre, antes da gente entrar nos assuntos mais espinhosos, que eu sei que o pessoal está querendo que a gente entre, mas ainda terminando essa contextualização, saíram vários documentos do Concílio Vaticano II, né? Decretos, constituições, declarações. Como que funcionam esses documentos e qual que é a diferença de um para outro, assim, de uma maneira bem breve, assim, para a gente poder entender? Assim, K2, tem uma coisa muito interessante que muita gente fica falando do Vaticano II e às vezes não entende nem o seu contexto, nem a sua história e talvez nunca leu nenhum documento completo do Vaticano II. Dá uma pena tudo isso, sabe? Eu nasci não para
não para me mostrar aqui nessa live, mas uma das coisas que eu fiz há muitos anos atrás, justamente devido a essas polêmicas em torno ao Concílio Vaticano II, foi dizer de mim para comigo mesmo, né? De mim para mim mesmo. Eu falei, olha, eu tenho que ler todos os 16 documentos do Vaticano II. Então, foi uma coisa que eu fiz como propósito pessoal, ler todos os 16 documentos do Vaticano II. Dos mais importantes, como a Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a Palavra de Deus, e a Constituição Dogmática sobre a Igreja, a Lumen Gentium, aos menos importantes, como a Intermirífica, que é sobre os meios de comunicação social, que para a nossa época estão super atrasados, né? Na época se falava da televisão, do cinema, e não tinha redes sociais. Aham. Então, esse documento do Vaticano II precisaria ser atualizado, né? Atrasado já, porque na época não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Então, por isso também a igreja não poderia falar deles no Concílio Vaticano II. Mas a primeira coisa que eu diria ao pessoal que está nos assistindo aí é que tem essa preocupação de ler os documentos, né? Porque uns ficam defendendo o chamado espírito do concílio, e em nome do espírito do concílio vão para uma espécie de progressismo inaceitável na doutrina. Outros, sem nem conhecer os documentos do concílio, já o condenam, e aí cai num tradicionalismo que não entende a própria história da Igreja Católica, né, no seu contexto. Outros, então, quer dizer, a primeira coisa que eu animaria é a leitura dos 16 documentos. Repito, os mais importantes não é a liturgia no Vaticano II, e não é a liberdade religiosa, e nem é o ecumenismo. No Vaticano II, os documentos mais importantes são as duas constituições dogmáticas. Olha, até a palavra já diz que é importante, né? Constituição dogmática. Prestem atenção. O documento sobre a liturgia é apenas uma constituição sobre a liturgia. O documento sobre o sacerdócio no Vaticano II é apenas um decreto. O documento sobre a igreja é uma constituição dogmática. O documento sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre a divina revelação, é uma constituição dogmática. Esses são os de peso mesmo, né? São os dois documentos de peso. Então, o pessoal fica aí se enrolando em questões de liturgia, de liberdade religiosa, de ecumenismo, e às vezes não presta atenção no mais importante, que é a palavra de Deus e a igreja, que são os dois documentos chaves dos 16 documentos do Vaticano II. É o que eu costumo dizer, né? Às vezes as pessoas, nos 10 mandamentos da lei de Deus, dão importância enorme ao tema da castidade, que é o 6º mandamento, e não dão importância ao 1º mandamento, que é o amor a Deus, né? Então, quer dizer, existe não estou falando que a castidade não seja importante. É importante, logicamente. E sem castidade não tem apostolado que se sustente, né? Mas os mandamentos, eles têm 1º mandamento, 2º mandamento, 3º, eles têm uma ordem porque Deus quis assim. Então, é porque o amor é o mais importante. E não estou aqui dando uma visão sentimentalista dos mandamentos que nem combina comigo, né? Mas eu quero dizer que as coisas têm uma ordem. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e assim por diante. No Vaticano II também existe isso, né? Então, o primeiro é a palavra de Deus, Jesus Cristo, que se transmite na tradição e na escritura e que se expressa de uma maneira bem visível para nós na igreja, que é o 2º grande documento, que é a Lumen Gentium. Depois nós temos outros documentos de maior ou menor importância, né? E tem documentos que, por mais que eles sejam pequenos, acabaram determinando muitas coisas. Por exemplo, um documento pequeno, mas que determinou, inclusive, a estrutura jurídica na igreja. O documento sobre o sacerdócio, a Presbyterorum Ordinis, sobre o sacramento da ordem. No número 10, esse documento fala da possibilidade das chamadas prelazias pessoais. Foi aí que o Opus Dei se apoiou para ser uma prelazia pessoal. E se não fosse o Vaticano II? Essa estrutura jurídica existiria? Então, quer dizer, tem o Vaticano II que também implicou uma renovação interessante nas estruturas jurídicas também da Igreja Católica. É muito interessante conhecer essa história e conhecer a doutrina também do concílio.
Ah, entrando agora nos assuntos um pouco mais complicados, né? Eu acho que eu vou começar perguntando a respeito da liberdade religiosa, porque é o que o pessoal está perguntando aqui no chat e também perguntou nos comentários que eu mandei. Quais foram as principais mudanças a respeito desse assunto? Como entender essas mudanças, se é que foram de fato assim uma mudança, né? E, e como aceitá-las assim num contexto da, da vida da igreja hoje, assim. Sim. Inclusive, que assim, o pessoal tem que saber de uma coisa, que o problema do bispo francês, o Marcel Lefebvre, né, que é o fundador da Fraternidade São Pio X, não foi um problema de liturgia, foi um problema em torno da liberdade religiosa. O Uhum. pessoal pensa, porque a missa, não foi a missa. De fato, a missa na Fraternidade São Pio X era um assunto tranquilo, porque o Papa Paulo VI estava disposto a conceder essa missa na Fraternidade São Pio X. Entendeu? Então, não era questão da missa, a questão é que, no caso do Lefebvre, ele não quis aceitar o Concílio Vaticano II, a começar pelo tema da liberdade religiosa. Então, a tua pergunta resolve, assim, acaba entrando num tema muito espinhoso, né, de eclesiologia e de compreensão da igreja no mundo, né, e até que ponto o diálogo da igreja com o mundo deve avançar ou deve retroceder. Uhum. Então, olha só, no Concílio Vaticano II, a frase que estava aí, inclusive que está hoje nos meios mais tradicionalistas da Igreja Católica, é a seguinte: somente a verdade tem direitos. Essa é a premissa maior, tá? A Uhum. Igreja Católica é verdadeira. Logo, somente a Igreja Católica tem direitos. Entendeu? Entenderam o silogismo, né? Sim. A premissa maior é somente a verdade tem direitos. Premissa menor: a Igreja Católica é a verdadeira. Conclusão: logo, somente a Igreja Católica tem direitos. Isso fez com que, por exemplo, na Espanha Católica do século XVI, você sabe que a Inquisição na Espanha demorou até o século XIX, né? Uhum. E, e é o que acontece? Na Espanha Católica, os mouros, os judeus, né? Todos eram colocados em guetos ou deveriam ser expulsos, porque realmente somente a verdade tem direitos, né? Só que a gente começou a pensar uma coisa, né? Quem é o sujeito de direitos? É a verdade ou é a pessoa? E aí, cabeça? Quem é sujeito de direitos? A verdade ou a pessoa? O senhor quer me colocar na parede mesmo? É a pessoa, né? O sujeito, sim, velho. Sujeito, né? Inclusive, a resposta está na pergunta. Quem é o sujeito de direitos? Olha, o sujeito só pode ser uma pessoa. Quer dizer, a verdade é algo conhecido por uma pessoa. Quer dizer, Santo Tomás de Aquino, como é que ele define a verdade? É a adequação do intelecto à coisa, quer dizer, a verdade, enquanto conhecida por nós, por mais que ela seja objetiva, em nós ela é subjetiva, porque está no sujeito, né? Então, é o sujeito que tem a verdade, é o sujeito que alcança a verdade, e, portanto, é o sujeito que tem direitos, é a pessoa que tem direitos. Então, quem é a pessoa? Seja ela católica, protestante, ortodoxa, muçulmana, o que é a pessoa na doutrina cristã católica? Qualquer pessoa é imagem de Deus. É só abrir o livro do Gênesis, não é verdade? Sim. Qualquer pessoa é imagem de Deus. Então, olhando para qualquer pessoa, imagem de Deus e que é sujeito de direitos, a igreja chegou à seguinte conclusão. Quer dizer, vocês estão vendo que nós estamos mantendo a verdade, nós estamos mantendo o direito, nós não estamos tirando a verdade do contexto, mas nós estamos aprofundando nessa verdade. E percebemos o seguinte: é a pessoa que tem direitos. Logo, a pessoa, na sua consciência, ela tem que seguir o juízo da própria consciência, mesmo que esse juízo de consciência seja, seja errado num determinado momento. Contanto que essa ação pública não venha a, digamos assim, a ser um atentado contra a sociedade. Quer dizer, se eu, em nome da minha religião, quero colocar bomba nos outros, ou no mercado, logicamente a polícia tem que intervir e essa liberdade religiosa não é autêntica. Aham. Mas enquanto não prejudica o bem comum,
eu tenho que respeitar a consciência das pessoas, porque as pessoas são sujeitos de direitos. E o que acontece aqui? Eu não posso impor a fé por dois motivos. Um, porque a fé é dom de Deus. É Deus quem dá a fé. Dois, as pessoas são livres. Se uma pessoa quiser pecar nesse exato momento, certamente Deus não vai mandar um raio na cabeça dessa pessoa para impedir essa pessoa de pecar. Não, Deus vai permitir essa pessoa pecar. Se até Deus permite uma pessoa pecar e não manda um raio na cabeça para destruir essa pessoa, então, se até Deus permite, como é que eu não vou permitir uma pessoa viver na sociedade buscando a verdade, mesmo que ela não tenha conseguido ainda a verdade? Não vou destruir essa pessoa, não vou inibir essa pessoa, não vou proibir o culto religioso que até agora ela chegou e que ela pensa que é verdadeiro, por mais que não seja. Então, por isso, o tema da liberdade religiosa é um tema de compreensão do que é a pessoa humana, sem dúvida alguma, que ajuda muito as filosofias personalistas, ajuda uma compreensão da teologia do que é a pessoa humana, os direitos humanos, e sem dúvida alguma, depois João Paulo II vai contribuir muito com relação à teologia do corpo, né? João Paulo II já estava no concílio, como Karol Wojtyla, né? E ele se interessa muito pelo tema, inclusive no documento sobre a Gaudium et Spes, a Igreja no Mundo de Hoje. Quer dizer, é uma compreensão mais profunda de uma doutrina tradicional. Então, vamos ver. Por que a Igreja, em determinado tempo, condena o liberalismo e, em outros momentos, aceita aspectos do liberalismo? Por que a Igreja, em determinado tempo, condena o comunismo e, em outros tempos, aceita alguns aspectos do comunismo? Por que a Igreja, num determinado momento, fala que a verdade tem direitos e passa um tempo, ela fala, sim, é verdade, mas quem tem a verdade? A pessoa. Quer dizer, eu não estou negando o que eu sempre disse, eu estou aprofundando naquilo que eu sempre disse. Você entende? Uhum. Então, a liberdade religiosa é o desenvolvimento disso aí. A verdade tem direitos, mas a verdade está onde? Na pessoa. E quem é o sujeito de direitos? A pessoa. Então, tem que ter liberdade religiosa. Então, tem que ter liberdade religiosa, que é o congruente com a dignidade da pessoa humana. É isso, né? Se a pessoa entende isso aqui que eu estou dizendo, ela não tem crise com o documento Dignitatis Humanae, que é o documento do Vaticano II, que fala da liberdade religiosa. A doutrina católica, ela não é engessada. Ela não é uma pedra que cai do céu e pronto, você não pode, você está aí, né? Não é assim. A tradição é a tradição viva. Nós temos realmente um denominador comum, que é a revelação pública que o Senhor nos confiou, mas essa revelação pública ela tem que ser anunciada em cada tempo histórico, né? É Então, aquela história do rio, né? A tradição é como um rio que vai deixando alguns galhos para trás, outros ela vai pegando e ela vai. e a O rio continua revelação sendo o rio, mas o que está no rio não necessariamente é sempre o mesmo. exatamente, essa comparação é do Ratzinger, eu gosto muito dela, do Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, que fala justamente isso, a tradição é como um rio caudaloso, de uma força enorme, né, que vai passando no curso da história, e então, quando você joga no rio uma latinha de cerveja vazia, o que vai fazer? Vai para a beirada, né? Então, durante a história da Igreja Católica, em alguns momentos, jogaram latinha de cerveja no rio da tradição. Mas a mesma tradição, a mesma ação do Espírito Santo na tradição é tão forte, é uma corrente tão forte, que com o passar do tempo, essas latinhas de cerveja se afastam. Por exemplo, nós temos, historicamente falando, documentos, quer dizer, documentos antigos que falam das diaconisas, mulheres, tá? Uhum. Mas, pouco tempo depois, a igreja, que é pouco tempo depois, não, a grande tradição, e também logo depois foi configurando que realmente o ministério sagrado deveria ser conferido somente aos homens. E foi isso que ficou. Então, o que foram as diaconisas? A meu ver, foram latinhas de cerveja jogadas no da tradição. Existiu durante um tempinho na igreja, sim. Então, observem uma coisa. O critério para saber que uma coisa é verdade não é simplesmente que existiu na história da igreja.
Mas se isso perdurou, se isso faz parte da tradição, se isso não foi apenas um elemento jogado nesse rio caudaloso durante um tempo, porque nós somos homens, então a gente vai fazendo experimentos, né? Inclusive com a doutrina católica, infelizmente. Então, sim, né? As coisas são assim. A gente não é anjo, né? A gente não tem a infalibilidade angélica. Só o Papa é infalível em pouquíssimas questões. Somente em questões de fé e de E moral, muito quando fala. específicas também, né? É muito específica a infalibilidade do Papa, né? É muito específico. Então, quer dizer, nós precisamos entender que coisas históricas existiram. Por exemplo, já teve na história da Igreja momento em que um padre ordenou um sujeito para o sacerdócio. Vocês sabem quem que ordena os padres são os bispos, né? Aham. Que são os bispos que detêm a sucessão apostólica. Historicamente, já teve um padre que ordenou um sujeito para ser padre. Pouco tempo depois, a igreja falou: não, 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 para com isso. Padre não é o ministro do sacramento da ordem. O ministro do sacramento da ordem é o bispo. Pronto, aí ficou claro. Mas essa latinha de cerveja foi jogada no rio da tradição. E o próprio rio, com o seu poder, afastou. Entende? Então, os problemas que vão surgindo, liberalismo, comunismo, as questões filosóficas em torno da verdade, em torno da pessoa humana, são isso, são questões filosóficas, são questões sociais, que elas entram em contato com a grande tradição da igreja e com o passar do tempo nós vamos descobrindo, isso é bom, isso não é, isso fica, isso não fica. Então, nós não somos seres isolados dessa sociedade. Nós estamos no mundo e, portanto, nós temos que viver o nosso dia a dia em contato com essa realidade. Uhum. Padre, se você me permite só um segundinho, eu só vou conversar com o pessoal aqui um minutinho. Que eu tô vendo aqui, eu tô acompanhando a conversa com o padre, ao mesmo tempo tô acompanhando a conversa aqui no chat e eu vi que tá acontecendo alguns probleminhas aí. E eu queria mandar um recadinho para quem tá aí no chat, todo mundo que tá nos acompanhando, né? Não sei se vocês repararam, mas nessa live eu tô mais aqui fazendo perguntas, eu não tô comentando. Por quê? Porque não é a minha área de atuação. Eu estou conversando com uma pessoa que é doutor em teologia pela Universidade de Navarra e que já tem anos de estudo na área. Então eu queria convidar você que está acompanhando com a gente a reconhecer-se como uma pessoa que está apta a aprender, né? Então, nós sempre temos algo para aprender, ainda mais quando tem alguém do calibre do Padre François aqui conversando com a gente. É uma oportunidade que a gente não tem sempre. Então eu queria te convidar a sempre ter essa postura. Olha, tem um cara aqui que é referência no assunto. Vamos ver o que ele tem para dizer, porque com certeza ele já leu muito mais sobre o assunto do que qualquer um de nós que está acompanhando essa live. Tá joia? Se vocês quiserem também, na descrição da live tem todo o currículo do Padre François para vocês poderem acompanhar onde ele estudou, quem que ele estudou e qual foi a tese de doutorado dele. Tá joia? Então só acompanhar lá que vocês vão gostar bastante. Legal. Assim, uma coisa que eu queria dizer também para o pessoal que está me escutando aqui é diferente quando você escuta uma defesa do concílio através de alguém que talvez faça uma liturgia bagunçada, né? Ou através de alguém que talvez não liga muito para questões doutrinárias da Igreja Católica, ou através de alguém que, sei lá, né, que autoriza qualquer bagunça moral, né? É diferente de alguém quando eu não sou santo coisa nenhuma, tá? Mas as pessoas já me conhecem tanto pelo canal do Santa Carona como por outros momentos que, apesar de não ser santo, pelo menos acompanha e está na minha vida um desejo enorme de ser fiel à Igreja, à doutrina católica, né? Então, quer dizer, vocês não estão escutando aqui uma defesa do Concílio Vaticano II de uma pessoa simplesmente que não está nem aí para a doutrina. Quer dizer, pessoal, eu quero salvar a minha alma, como você também quer salvar a sua alma. Agora, eu não entendo como é que a gente quer salvar a nossa alma fora da estrutura visível que o Senhor deixou para nos salvarmos. Então, quer dizer, você, católico mais progressista ou católico mais tradicional, deve reconhecer um dogma da igreja que diz assim: extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Então, não adianta eu construir uma igreja paralela, que não exista Vaticano II. Não adianta eu construir uma igreja paralela sem Francisco. Não adianta eu construir uma igreja paralela sem Vaticano II, porque essa igreja que você está construindo é paralela.
Então, nós não podemos construir uma igreja paralela. É verdade que nessa igreja católica tem muitos conflitos, muitas dificuldades de acordo, é verdade, mas eu não vou me salvar fora dela. E ela é Vaticano II, ela teve o Vaticano II. Você goste mais ou goste menos, ela teve um Vaticano II, né? Você goste mais ou goste menos do Papa Francisco, ele é o Papa. Então, se você fizer uma ginástica mental para tirar os papas depois de Pio XII, se você fizer uma ginástica mental para tirar o Vaticano II, é isso aí, uma ginástica mental que você está fazendo. Mas não corresponde à verdade da igreja. Então, nós queremos salvar-nos na igreja, né? Claro que, olha, K2, não sei se você conhece um pouco a história do Concílio de Constantinopla, do ano 381. Conhece um pouco essa história? Muito, muito pouco. É interessante que São Basílio de Cesareia, ele ficou tão indignado com o Concílio de Constantinopla, que foi o concílio que definiu dogmaticamente a divindade do Espírito Santo, ano 381. Ele ficou tão indignado com as guerras durante a situação terrível da igreja durante o Concílio de Constantinopla, os bispos brigando entre si, os fiéis, assim, uma desunião terrível depois do concílio, antes e depois do Concílio de Constantinopla. E está no livro de São Basílio de Cesareia, que, se eu não me engano, o livro é do ano 390, se eu não me engano, que é sobre o Espírito Santo. O nome do livro eu tenho certeza que é esse. De Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. E tem um momento no livro que São Basílio deixa registrado a sua indignação com relação ao que está acontecendo em torno ao concílio de Constantinopla. Ele diz assim: eu não vou mais nesses concílios, porque esses concílios só trazem confusão para a igreja. Agora os bispos brigam entre si, os fiéis brigam entre si. Isso daqui nem parece igreja, parece uma bagunça. Está lá no livro de São Basílio, tá? E é São Basílio que está dizendo. Então, pessoal, é normal que depois de um concílio, especialmente quando ele representa, quando ele tenta ser uma fusão de renovação com tradição, é normal que a gente tenha, assim, momentos difíceis. O período pós-conciliar foi muito difícil, os anos 70, os anos 80 especialmente, entendeu? Mas isso não é do século XX somente, é que foi do século IV durante o tempo de São Basílio também. Por isso é muito importante conhecer a história dos concílios, não só do Vaticano II, para a gente entender que o que nós estamos vivendo hoje não é uma grande novidade na história da igreja, certo? E às vezes as pessoas colocam drama demasiado numa questão porque não conhece a grande história da igreja. Então, repito, quem está falando aqui para vocês é alguém que, como vocês, quer salvar a alma, tá? E que realmente quer salvar a alma na estrutura que Jesus Cristo deixou para nos salvarmos, que é a sua igreja católica, tá bom? Uhum. Para deixá-los mais tranquilos também. É claro que não mais importante que isso, né? Mas além da sua alma, você também tem um currículo a zelar, né? Você está vindo publicamente falar sobre concílio, você não vai falar o que você acha ou qualquer coisa assim, né? Não. Assim, eu não vou. Agora tá de moda, né? Querer preservar a prova, que eu tenho uma biografia para zelar. Oh. Não é o meu caso, eu não tenho uma biografia para zelar, mas olha só. Assim, uma coisa que a gente se preocupa ao estudar esses temas é entender realmente a história do Concílio Vaticano II. Sem essa história, é muito fácil isolar um tema e absolutizar esse tema. Ah, porque a verdade tem direitos, então o documento sobre a liberdade religiosa está errado. Mas você nem sabe o que é liberalismo direito, né? Nem sabe como é que surgiu os sistemas democráticos atuais, nem sabe a oposição ao que o liberalismo se opôs, né? Que foi ao antigo regime, não entende o contexto direito do comunismo, aí vem julgar o documento sobre a liberdade religiosa com tanta superficialidade. Não se pode fazer isso, não é verdade? Então, assim, é mais complexo o juízo de uma coisa, né? Eu muitas vezes digo assim, né? Quando você for elogiar uma coisa ou criticar uma coisa, tenta não usar adjetivos absolutos, tipo assim, fulano de tal é um grande teólogo. Bom, ele é um teólogo, né? Esse papa é o melhor papa da história. Bom, é um papa, né? Então, maneira um pouco na maneira de falar, porque a sua maneira de falar expressa o equilíbrio da sua mente também.
Quer dizer, a sua mente tem um equilíbrio que não vai nem para exageros superficiais e nem para afirmações que acabam comprometendo, inclusive, a verdade das coisas, que seria terrível, né? Tem que manter uma estrutura mental sadia. E a estrutura mental sadia é a busca da verdade. Todos nós estamos buscando essa verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ô padre, se você pudesse fazer uma lista assim, de quais foram as maiores mudanças que teve na igreja antes do concílio e após o concílio? O concílio fez muita coisa, mas as mais impactantes, assim. Então, assim, as mais notórias, né? Sem dúvida alguma, uma coisa muito notória após o Concílio Vaticano II foi o tema da liturgia, né, K2? Muito impactante, porque de uma missa celebrada em latim, de costas, a celebrar de frente e em língua vernácula, isso chama muita atenção dos fiéis, sem dúvida alguma, né? É verdade que já antes do Concílio Vaticano II já tinha experiências de celebrar de frente e em vernáculo, hein? Ah, então não Eu surgiu com... já tinha, por exemplo, eu tenho textos, eu descobri textos dos anos 1940 e poucos, né, de um determinado padre, que ele descreve experiência já de frente para o povo e em língua francesa. Em concreto, esse experimento foi na França, né? Quer dizer, já existia algumas coisas, porque, na verdade, os papas anteriores, como Pio XII, já tinham pensado em convocar algum concílio. Só não tiveram foi a oportunidade de convocá-lo. Mas já estava no ar a convocação de um concílio. Os temas litúrgicos já estavam presentes aí na mente da igreja durante o final do século XIX e o começo do século XX. Um dos maiores teólogos da liturgia é um alemão chamado Odo Kasel, que morreu em 1948. Inclusive, quem tiver acesso à obra do Kasel, por favor, leia, porque são preciosas a obra. Eu li, por exemplo, o Mistério do Culto Cristão, e é uma coisa deliciosa de se ler. Se vê que essas pessoas que vão influenciar tanto na reforma litúrgica eram pessoas sinceras que estavam buscando nas fontes da tradição como deveria ser essa renovação. Então, sem dúvida alguma, foi impactante. Por outro lado, não é verdade que o Concílio Vaticano II, no documento Sacrosanctum Concilium, mandou todo mundo celebrar a missa em português ou em inglês ou o que seja, né? O Concílio pediu uma adaptação, né? Quem lê com paz e sem agitação da mente, digamos assim, o documento sobre a liturgia, não está escrito lá que tem que começar a celebrar tudo em português ou tudo em francês. Não. Está escrito que dê-se uma maior presença à língua vernácula na liturgia. Também não está escrito que a missa deveria ser celebrada logo de frente para o povo, né? Não. Inclusive o missal romano, até hoje, o nosso missal que nós utilizamos hoje nas missas de paróquia e tal, que é o chamado Missal de Paulo VI, de 1970, até hoje lá se contempla a possibilidade de celebrar voltado para a cruz, para o altar, de costas, como se costuma dizer, né? Ainda há essa possibilidade, né? E eu poderia provar aqui, no missal romano atual, que essa possibilidade não está tirada. É mais, quando você vai em Roma, alguns altares de algumas basílicas, você tem que celebrar de costas, porque não tem outra possibilidade, é que o altar está colado na parede. Não tem nem jeito de celebrar de outra maneira. Não vão quebrar aquele altar, porque seria um crime, né? Não, aquilo é uma preciosidade do século XVI. Que louco vai mexer naquela obra de arte, né? Então se celebra de costas, com toda a paz. E aquilo é Vaticano II também, né? Então, quer dizer, sem dúvida alguma, a liturgia foi... E, por outro lado, também, a missa proclamada pelo Vaticano II, assim, quem entende latim, né? Que eu não vou dizer que é o meu caso, ainda que... Embora seja, mas tudo bem. Mas quem entende bem o latim, quem já participou de uma missa na forma extraordinária, né, e viu e analisou, sabe muito bem que a missa de 1970, que nós celebramos hoje, né, tirando o Evangelho de São João no final, da missa tridentina, da chamada missa tridentina, e tirando as orações longas do ofertório e algumas repetições no Kyrie, no Senhor tem de piedade de nós, é praticamente a mesma missa.
Eu falo isso por experiência, tá? Não estou falando teoria. É que eu estudei esse assunto, né? Então, quer dizer, qual a diferença? Impacta mais pelo fato de que começou a celebrar em português, virado para o povo. Isso foi o que mais impactou, mais a forma litúrgica, né? Tá bom, vão me dizer, não, mas tem outras orações eucarísticas, sim. Mas olha, pessoal, já o Concílio de Trento, do século XVI, depois vocês, quem gosta muito do Concílio de Trento, como eu também gosto, eu gosto de todos os concílios, pode ler lá na seção 7ª do Concílio de Trento, tá? Concílio de Trento, seção 7ª. Lá vai dizer o seguinte: a Igreja Católica tem autoridade para mudar qualquer coisa na administração dos sacramentos, exceto a substância deles, salva illorum substantia, como diz Trento em latim. Quer dizer, a Igreja Católica tem autoridade para mudar qualquer coisa na administração dos sacramentos, exceto aquilo que é substancial ao sacramento. O que é substancial ao sacramento da Eucaristia? Que seja celebrado com pão de trigo, vinho de uva, e que sobre esses elementos, pão e vinho, se pronuncie as santas palavras da consagração, que pela ação do Espírito Santo transformam aqueles elementos no corpo e no sangue do Senhor. Isso é substancial. Isso a igreja não pode mudar. Mas se a igreja quiser colocar o ato penitencial depois do ofertório, antes do ofertório, a segunda leitura depois da terceira, sei lá, estou inventando aqui. Mas, enfim, a Igreja Católica pode... Isso é quem disse, foi o Concílio de Trento. O que surpreende, né, K2? A liturgia serve à igreja, né? E não é a igreja que serve à liturgia. Sim, sem dúvida alguma, a liturgia expressa a fé católica, né? E, logicamente, nós não temos um monte de doido aí querendo jogar a fé para o lixo. Vocês deveriam também... Outro estudo interessante do Vaticano II é estudar alguns dos bispos mais influentes no Vaticano II. Entender que eram homens muito santos, por exemplo, o cardeal Frings, de Colônia. Que foi assessorado pelo Bento XVI, inclusive. Ele foi assessorado pelo Joseph Ratzinger durante o concílio. O Frings era um homem muito, muito católico, muito da igreja mesmo, um homem que tinha um amor à tradição, à fé, né? E é um dos homens mais influentes no Vaticano II. O assessor dele foi Ratzinger, que no começo apenas entrou como secretário e depois virou perito do Concílio Vaticano II, o Joseph Ratzinger, que depois será o Bento XVI. Então, não é que o Concílio Vaticano II é um montão de bispo doido lá, querendo mudar a fé, não é isso. Né? Por isso, um dos estudos do Vaticano II é entender a vida santa de alguns desses homens que queriam explicar fé para o mundo moderno. Você vai me perguntar, mas não deu certo. Bom, essa avaliação dos frutos, vamos deixar passar tempo, porque a Igreja Católica não avalia as coisas a cada 50 anos, mas a sua avaliação é a cada 200 anos, 300 anos. Na Igreja, rumo é eterno. Então, assim, a gente está a apenas 50, 60 anos do Vaticano II. É pouco ainda para fazer uma avaliação de um concílio. Não, tá? Então, para a história da igreja é ontem. Não é ontem, isso daí é pouco demais, né? Então, assim, o Concílio de Trento, por exemplo, ele vai demorar anos para ser adaptado na igreja. Vocês sabem que os seminários católicos é uma invenção de Trento, praticamente. Pois bem, vai demorar anos para adaptar a situação dos seminários, porque não é fácil viver todo um concílio, né? Então, assim, e olha que o Concílio Vaticano II nem teve pretensão doutrinal, teve pretensão pastoral, e é verdade que sem ter a pretensão doutrinal, disse muita doutrina, né? Basta as constituições dogmáticas já citadas anteriormente. Então, repito, um dos estudos interessantes é entender alguns desses bispos que influenciaram muito no Vaticano II, e você vai ver que eles tinham uma vida de igreja. Eles não eram gente bagunçada, né? Eram homens comprometidos com a fé católica mesmo, né? Tá bom? Padre, uma pergunta que o pessoal fez aqui, existiriam, é claro que sim, eu não sei se você vai estar capaz de responder essa pergunta, mas existe hoje debate suficiente para se pensar num novo concílio? Não, né? Ou sim? Assim, não, eu acho que consigo responder sim, porque, assim, logicamente, a igreja, através dos seus bispos, é muito consciente
de que o Concílio Vaticano II ainda deve ser muito assimilado. Eu vou citar só um exemplo aqui, tá? Certa vez eu conversando com um bispo aqui no Brasil, que inclusive na época estava responsável pelos leigos no Brasil, eu falei assim para ele: senhor bispo, o nome eu não vou identificar aqui, tá? Eu falei para ele: senhor bispo, graças a Deus nós já chegamos a compreender o papel do leigo na igreja. Ele falou: sim, é verdade e tal. Agora os leigos participam mais e não sei o que mais, enfim. E eu falei para ele: será que não está na hora de compreender a primeira parte do Vaticano II, que é o leigo no meio do mundo? E o bispo me deu razão, falou: é verdade. Nós não entendemos ainda o papel do leigo no meio do mundo. O que é o leigo engajado hoje em dia? É o leigo de pastoral, né? E o Vaticano II não fala isso em primeiro lugar. Lumen Gentium 31, Lumen Gentium 40, Lumen Gentium 42, lá fala que a primeira missão do leigo é no meio do mundo, santificando as realidades temporais desde dentro, na sua profissão. Essa é uma matéria que a gente ainda tem que fazer, tem que voltar para a escolinha. Esse tema do Vaticano II não se compreende, eu acho que nem nos ambientes internos da Igreja Católica se entende direito. Então, quer dizer, a própria liturgia, a gente fala de liturgia da guerra, né? Até hoje. Liturgia é um tema de guerra. Sempre foi, né, na história da Igreja Católica e continua sendo. Liturgia é tema de guerra, né? Então, por isso o pessoal até brinca, né? Sabe qual a diferença de um liturgista e de um terrorista? A diferença é que com o terrorista você pode dialogar. Brinca. Quer dizer, sempre tem guerra em torno da liturgia, né? Sempre tem guerra. Então, quer dizer, a liturgia é um tema ainda que precisa avançar muito, né? Quer dizer, avançar não, quero dizer que precisa avançar na compreensão, quero dizer isso, né? E aí temos, né, exemplos do cardeal Ratzinger, do Robert Sara, o atual prefeito da Congregação da Liturgia. Cada vez que esse homem fala alguma coisa de liturgia, o mundo se assusta, né? Ou para bem ou para mal, né? Então, quer dizer, é um tema que precisa ser assimilado. Como falar no Concílio Vaticano III se a gente nem assimilou o segundo? Faz todo sentido. Tem jeito. Colocar mais conteúdo, é como ter uma criança que já comeu e você quer enfiar mais comida na boca dessa criança. Ela nem terminou o primeiro prato, como é que você vai colocar o segundo prato? Não tem jeito. Tem jeito. Há muita coisa para assimilar do Vaticano II. Em Roma nem se fala de Concílio Vaticano III, os bispos estão por aqui com esses temas, não querem Vaticano III, né? Entre os leigos não devem querer Vaticano III, eu não quero Vaticano III, você não, ninguém quer Vaticano. Ninguém quer, pelo amor de Deus. É suficiente, temos que assimilar o segundo, né? E deixa eu contar um exemplo, que aconteceu uma coisa bonita, que aconteceu com Santo Atanásio, que nós celebramos ontem, né? Santo Atanásio é o grande padre do Concílio de Nicéia, né? Sim. Do Concílio de Nicéia no sentido de defesa e de tudo, né? E contam os biógrafos de Santo Atanásio uma coisa muito bonita. Quando eu li, eu tomei aquilo bastante para mim, né? Que Santo Atanásio ele sofreu vários exílios, porque ele apoiava a doutrina do Concílio de Nicéia. E aqui também tem uma matéria interessante para vocês estudarem, né? As grandes divisões em torno ao Concílio de Nicéia. Católicos que aceitaram o Concílio de Nicéia, católicos que não aceitaram o Concílio de Nicéia, tá vendo? Coisas que se repetem na história, né? Agora com o Vaticano II, temos o mesmo caso. E Santo Atanásio é um dos padres que aceitou bem o Concílio de Nicéia. E conta um dos seus biógrafos que quando Santo Atanásio ia exilado, né, ele era retirado da sua diocese por ser um padre, um bispo que concordava com o Concílio de Nicéia e outros motivos bons, né? Conta um dos seus biógrafos que ele, durante o exílio, ele aprofundava tanto na doutrina do Concílio de Nicéia que quando ele voltava para a sua diocese, ele voltava mais niceno, mais do Concílio de Nicéia. Eu acho assim, são tempos, nós que queremos dar uma visão correta da fé, da igreja, né? A gente deveria se imbuir tanto da doutrina do Vaticano II que a gente, cada vez que nos atacam sobre esse tema, a gente voltasse mais vaticanistas secundistas. Né? De tal maneira que a gente seja o Santo Atanásio, os Santos Atanásios dos tempos atuais com relação a esse concílio, né? Porque realmente há muito para se entender sobre esse concílio ainda. Padre, nós temos aqui cerca de 340 pessoas assistindo a gente agora ao vivo. E Já todos aí.
Se eu pudesse dar uma dica de como estudar o Concílio Vaticano II, por onde começar, né? Eu quero estudar, quero ir além, quero ir, né, por onde o leigo no assunto começa? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de indicar que lessem alguma história da igreja, né? Nesse ponto, tá? Alguma história da igreja, sei lá, está aí o Daniel Hopes, mas eu acho que o Daniel Hopes não chega a tanto nessa história, né? Mas, assim, tem livros de história da igreja aí, o Vilhos Lada, por exemplo, o autor Vilhos Lada, que ele chega nesses temas, em primeiro lugar, entender esse contexto histórico que eu estou tentando explicar aqui hoje, né? Talvez, inclusive, não sei, se você não tem tanto recurso assim, talvez até um artigo de Wikipédia inicial já serve, tá? Já serve. Depois tem muitos artigos, eu posso procurar depois artigos de 20 páginas que facilitem o trabalho de vocês e posso postar aí depois. Agora mesmo, se eu soubesse que ia pedir esse material, já teria até deixado aí no link da descrição, né? Mas, enfim, depois a gente pode providenciar artigos de 20, 25 páginas, que esse contexto histórico é interessantíssimo, porque entender uma coisa assim, a história é muito complexo, né? E fica muito superficial. Depois, segunda dica é ler os documentos, né? E eu aconselho a começar aí, como um dos temas mais polêmicos é o tema da liturgia, e como o documento sobre a liturgia foi o primeiro documento a ser aprovado no Concílio Vaticano II, eu animaria a começar por esse documento. Documento belíssimo, precioso, né? E depois ir fazendo um programa de leitura dos outros 15 documentos, que no total são 16, certo? Então, assim, para começar, eu indicaria essas duas coisas, né? Estudo do contexto histórico, né, que é simples, a gente pode postar depois, né, K2, algum Sim. texto mais acessível, porque pedir para o pessoal ir para uma biblioteca e procurar o livro é um pouco mais complexo, mas enfim, eu mesmo devo ter muita coisa nos meus arquivos lá que conta um pouco essa história, né? E depois a questão da leitura dos documentos diretamente, né? Porque a gente só escuta dizer que o Concílio Vaticano II disse, né? Mas a gente não sabe o que realmente o Concílio Vaticano II disse. Então, quando o pessoal começou a interpretar Santo Tomás de Aquino no século XVI, XVII, adulterando o pensamento de Santo Tomás de Aquino, o que dois grandes filósofos fizeram? Quem são esses dois grandes filósofos? Jacques Maritain e Etienne Gilson, que são os grandes neotomistas. O que eles fizeram? Vamos parar de ler os comentaristas e vamos ler Tomás de Aquino diretamente no texto. Isso foi promovido por Leão XIII na encíclica Aeterni Patris, e esses dois filósofos especialmente levaram a sério, né, a leitura do texto de Tomás de Aquino, de tal maneira que eles recuperaram Santo Tomás de Aquino ao seu texto original, no seu contexto original. Eu vejo que é a mesma coisa com o Vaticano II. Para de ler comentarista, o tempo todo comentarista. Vai ao texto, você tem acesso. Coloca aí no Google, né? Documentos do Vaticano II. Você vai parar lá na página do Vaticano e vai encontrar todos os 16 documentos do Vaticano II. É verdade que alguns de nós gostam de ter um livrinho, né? Aqui estão os documentos do Vaticano II, num livro que facilita muito a leitura, mas quem já está mais acostumado à leitura virtual, né, na tela do computador, isso tudo está na internet. Então, são as minhas duas dicas aí, K2. Outra coisa que eu queria pedir, muita gente perguntou como que a gente deve lidar com essas pessoas que têm dificuldade de assimilar o Concílio Vaticano II e até mesmo de assimilar a ideia de obediência à igreja, né? Eu acho que essa seria não tão técnica, né? Um pouco mais afetiva, mas como que a gente lida, né, nesse tempo de hoje em dia com essas pessoas e como a gente pode agir com caridade com elas? Olha, então, eu costumo dizer que dentro da igreja existe um ambiente protestante, no sentido de protestantizar, né? Então, uns protestam para a direita e os outros protestam para a esquerda, mas é o mesmo movimento do pêndulo, né? Eu costumo dizer outra coisa, que hoje em dia é muito difícil ser católico, ou seja, é muito difícil manter os pés no chão e a cabeça em cima do ombro, porque o pêndulo está o tempo todo oscilando para a direita e para a esquerda. Então você tem um protestantismo dentro da igreja, no sentido, uns protestam para a direita e os outros protestam para a esquerda.
Mas a Igreja Católica não é nem direita nem esquerda, é católica, né? É a doutrina de sempre, é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é a moral de nosso Senhor Jesus Cristo, é a disciplina que vai se configurando através dos seus pastores, dos pastores da igreja. Hoje é o Domingo do Bom Pastor. Então, assim, a primeira coisa é entender que existe esse movimento na igreja, esse movimento pendular de direita e de esquerda, que é uma espécie de protestantismo, seja para a direita ou seja para a esquerda, e que é muito difícil ser católico, ou seja, manter os pés no chão e a cabeça em cima do pescoço. Aquilo que Chesterton falava, né, que haverá um momento que nós vamos ter que provar que a grama é verde, nós podemos adaptar hoje ao catolicismo atual, né? Quer dizer, nós vamos ter que provar que ser católico não é questão de estar na direita ou na esquerda, é questão simplesmente de ter a fé de sempre, né? A fé que Cristo nos deu como dom, né? E, portanto, eu não posso viver essa fé em outra estrutura que não a católica. Pelo menos para nós que somos católicos, isso tem que ser uma convicção profunda. Eu não estou falando aqui para os protestantes, para os evangélicos, né, que não pensam dessa maneira. Eu respeito a consciência deles. Quero que se convertam todos à Igreja Católica, evidentemente, mas os respeito, né, dentro das convicções que até agora eles chegaram. Bom, a primeira coisa é isso, né? Entender isso que existe, porque a gente não consegue ajudar os outros se a gente não os entende, né? Tem que entender o próximo. E depois, muitas vezes, mais do que ficar discutindo, você já notou quando você tenta discutir com um protestante pentecostal, né? Ele é como um peixe que você não consegue pegar por lado nenhum, né? Porque ele escorrega o tempo todo. Aí fala, porque vocês católicos são idólatras, as imagens, tá? Você explica sobre as imagens. Quando você está quase concluindo sobre a imagem, ele fala, não, mas vocês também adoram Maria. Aí vai para Maria, né? Aí quando você está quase provando Maria, aí ele já vai para o purgatório, né? Aí você tem que falar, para. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar só sobre o purgatório hoje. Enquanto você não me disser que você está errado sobre o que você pensa sobre o purgatório, nós não vamos mudar de tema. Falta foco também, né? A gente acaba sendo como protestantes que lançam os vários temas e não focam em nada, né? De tal maneira que acaba não falando nada. Então, isso daí é importante. Se você quer ter uma discussão séria, pede para essa pessoa não perder o foco, se manter num único tema. E, principalissimamente, acima de tudo, a caridade. Né? A caridade. Então, em vez de ficar trabalhando muito essas questões doutrinais, muitas vezes você tem que fazer compreender, entender, escutar. Eu penso assim, eu tenho certeza que quem está na verdade não tem que ter medo de entrar em contato com as pessoas que não estão na verdade, né? Porque você está no alicerce firme de Cristo, da igreja, né? Então, por isso vocês observam, todo mundo se junta para atacar a Igreja Católica, e a gente tem que continuar sorrindo, né? A gente sempre fez isso, né? Tem que ser assim, nada justifica uma falta contra a caridade. Então, assim, entender mesmo as pessoas, né? A pessoa não aceita o Papa agora, não aceita o concílio, não aceita não sei o quê. Tá, você não vai conseguir convencê-la da noite para o dia de tudo isso, né? Entenda que essa pessoa quer ser um bom católico, né? Porque essas pessoas querem ser bons católicos, não é verdade? Eles estão fazendo isso justamente porque eles querem ser bons católicos. Então, só que tem coisas que eles não estão entendendo, não estão compreendendo, estão se separando da igreja de alguma maneira. Então, nós temos que entender, temos que compreender, né? E quem fala aqui é um padre neocon, de acordo, né? Que tem essas ideias, né? Mas eu sou filho da igreja, né? Eu não posso me considerar, enfim, dentro dos esquemas católicos se eu não estou nessa estrutura visível da Igreja Católica, que com certeza teve um Vaticano II. Não posso prescindir disso aí. Tá? Então, caridade acima de tudo, né? Eu prefiro apanhar com a minha mãe do que bater nela. Foi. Se a igreja é minha mãe... Tem, né? Fazer o quê? Não pode bater na mãe, isso é verdade, porque é a Santa Mãe, a Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo. A gente tem que amar a Igreja de verdade. Olha, os santos, eles sofriam muito com tudo isso, né?
choravam, porque realmente eu não posso aqui também dizer que tudo é perfeito depois do Vaticano II, que não tem nenhuma bagunça na liturgia, né, que a moral é excelente, que os casais têm mais filhos, que as pessoas rezam mais. Não vou dizer isso aqui também. Também não vivo no mundo do Chapeuzinho Vermelho, né, da Branca de Neve. Eu sei dos problemas reais que houve após o Vaticano II. Eu não estou cego para ver esses problemas, né? Realmente houve muitos problemas, mas a análise deve recair somente sobre o Concílio Vaticano II. Não existem outros movimentos, outras realidades, outras coisas que influenciaram em toda essa derrubada, essa secularização, essa laicização terrível que nós estamos vivendo, esse laicismo terrível que nós estamos vivendo hoje. Então, quer dizer, tem que ter análises maiores, e ao mesmo tempo, eu não vou dizer que tudo está ótimo após o Vaticano II, né? Tem muitos desafios após o Vaticano II. E aquilo que é abuso na fé, abuso na liturgia, abuso nos costumes, todos nós sofremos com isso. Os bons padres sofrem, os bons bispos sofrem, né? Enfim, os leigos, né, sofrem com isso. Mas temos que fazer como Santa Catarina de Sena, que sofreu com a igreja. Temos que fazer como São Francisco, que sofreu com a igreja, como São José Maria Escrivá, que praticamente ficou cego de tanto chorar pela igreja, rezando, se sacrificando, amando a igreja, né? E quando ofereceram para ele a possibilidade de celebrar a missa antiga, ele falou: olha, agradeço muito essa possibilidade, mas como eu sou filho da igreja e o Papa está querendo que eu celebre a missa nova, eu vou celebrar a missa de 1970. E um sacerdote já ancião lutando ali para aprender a celebrar uma missa que dos últimos 50 anos ele não havia celebrado, né? Reaprender, Mas né? é aprendendo tudo, né? Como se ele voltasse a ser um seminarista para aprender a celebrar essa nova missa, né? Também não tinha muito o que aprender. Vamos diminuir a dramaticidade do assunto também. Não é tão difícil. É mais, essa missa agora é muito mais fácil celebrar do que a antiga, evidentemente. Mas, enfim, que bonito ver os nossos santos como eles sofrem com a igreja, eles veem o positivo, eles têm uma visão equilibrada, eles têm uma visão de mundo, uma visão de igreja católica. Eles não deixam o pêndulo levá-los ou para a esquerda ou para a direita, né? É bonito ver São José Maria Escrivá em algum momento nos seus vídeos com aquela energia que ele caracterizava, ele fala, nada de esquerda, de direita, olha, que venham todos, o sacerdote acolhe todos, e nós acolhemos todos, os da direita, os da esquerda, os de frente, os de lado, os de cima, os de baixo, todos são bem-vindos para o contexto da salvação, que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, quer dizer, é isso, né? Os santos, eles sabem os problemas que têm, mas eles não se desesperam, eles não se separam da igreja, eles sofrem com a igreja, amam a igreja e estão nesta igreja no tempo que lhes cabe viver, com as dificuldades e alegrias. Ou melhor, vou inverter, com as alegrias e as dificuldades. Eu ia pedir, ó, eu juro que eu ia pedir pro senhor deixar uma mensagem no final, mas eu não sei se eu faço isso mais, porque essa foi a mensagem, eu acho. Mas mesmo assim, eu ia te pedir pra gente poder encerrar, pro senhor mandar uma mensagem e dar uma bênção pra gente, pra todo mundo que tá assistindo. A gente ainda tá com, a gente tá fixo nos 340, né? Não tá caindo. Então aproveitar esse pessoal que foi fiel aqui até o final, pra ainda sair com uma bênção pra casa. Maravilha. Então, pessoal, olha, o interessante, como eu disse, é vocês que estão assistindo essa live, vocês sabem muito bem que a Igreja Católica, como diz o Vaticano II, no documento sobre a Igreja, na Lumen Gentium, no número 8, diz assim: a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. E depois esse texto foi interpretado dizendo que é a mesma coisa que dizer a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Então, subsiste na e o verbo ser, eles encontram um local adequado nessa declaração do Vaticano II. A Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Então, vamos tentar ser, é o que eu disse, está difícil ser católico em alguns ambientes. Mas olha, nós temos a fé. Ah, por que isso, por que aquilo, sabe? No fundo, há poucas coisas aí que você pode fazer, né? Reze, se sacrifique, sofra se for o caso, mantenha um sorriso nos lábios,
Não caia nessa onda pessimista, que tudo está mal, que tudo vai acabar, que esse é o último Papa e que logo após, eu não sei se é o último, se é o penúltimo, eu não tenho bola de cristal, não tenho nada disso, né? Ou seja, nada que contrarie a fé dos nossos padres, dos nossos pais, né? Nós estamos na Igreja de Jesus Cristo, e esta Igreja de Jesus Cristo teve um Concílio Vaticano II. Teve papas após o Concílio Vaticano II. Se você é desses que às vezes sofrem um pouco com situações atuais que estão acontecendo no contexto da Igreja Católica, então bem-vindo ao grupo dos santos que sofrem com essas coisas. Mas o Concílio Vaticano II é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, e foi Deus que permitiu, que quis que acontecesse. E depois nós poderíamos falar dos vários benefícios desse concílio na vida da igreja, também das muitas más interpretações que houve sobre ele. Sabe? Manter-se católico. É isso que eu peço a vocês. E falo, às vezes, eu falo para mim mesmo, tá? Às vezes não é fácil ser católico. E falo para você também, às vezes não é fácil ser católico, mas é empolgante, é alegre, e quando você conhece um pouco da história dessa igreja de Jesus Cristo, você percebe que tá ótimo, né? Poderia estar pior, Isso é tá ótimo. verdade. Olha, o pessoal, o K2, eu acho bonito quando parece que Jesus Cristo já queria dar-nos uma lição, né? Dos 12 apóstolos que ele escolheu, um negou e o outro traiu. E os 12 apóstolos eram 12 bispos. Não falo, tá? É suficiente, quer dizer, é exemplar. O grupo apostólico, com seus defeitos e as suas qualidades, é exemplar daquilo que seria a Igreja Católica nos próximos milênios, né? Porque é uma igreja que está constituída de homens com defeitos e com qualidades, e mulheres com defeitos e qualidades, com pessoas como você e como eu. Vamos ser católicos, vamos cuidar da salvação da nossa alma e da salvação dos outros. Então, Amém. mas, tá bom? Deus Todo-Poderoso abençoe, proteja e guarde a todos vocês e vos mantenha na fé dos nossos padres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, queria agradecer muito a sua presença. Eu queria te pedir para você continuar online no Skype para a gente poder continuar depois da live, uma conversa rapidinha, tá? Enquanto isso, eu quero conversar agora com você que ficou aqui no final. Eu queria dizer que eu não consegui fazer todas as perguntas dos inscritos, tá? Eu consegui fazer a grande maioria delas, então me desculpe para você que ficou aí esperando, né? Inclusive estou até sem luz aqui, agora vou dar uma iluminada para ficar melhor para enxergar. E queria te falar um negócio. Se o Santa Carona não merece tua inscrição depois dessa, eu já não sei o que a gente tem que fazer para merecer. Se inscreve nesse canal, clica no joinha que você ajuda muito. E hoje tem missa às 19h30, confirmado com o Padre Samuel, tá joia? Então 19h30 nós temos a missa. Então não se esquece, se inscreve nesse canal. Depois dessa live, a gente merece, não merece? Se inscreve lá, que a gente vai se encontrar muito mais aqui. E essa live que a gente fez foi uma ideia do Padre François, mas eu aproveitei a ideia para ter uma outra. Eu acho que eu vou continuar fazendo essa live com outros convidados. Eu quero também que você me mande aqui quem que você gostaria de ver aqui, porque eu acho que foi de Deus mesmo essa ideia, beleza? Então não se esquece que a gente se encontra aqui toda semana. Beijo no coração e durante a quarentena a gente se encontra todo dia nas missas 19h30. É nóis e tchau!